Fred Benzaquim Costa, amigo pessoal do professor Asimar Coutinho. Capítulo: a oposição ao controle da natalidade, o governo militar e a igreja. Na verdade, não era apenas o governo ou as forças armadas que se opunham ao controle da natalidade. Também se opunham, com muita determinação, os políticos de esquerda, que faziam oposição ao governo e, acima de tudo, e de todo o papel da Igreja Católica. Em outras palavras, quase todos eram contra. Um episódio ilustra muito bem o formidável desapoio e até intervenção das Forças Armadas, de políticos e de religiosos ao uso de anticoncepcionais nas décadas de 70 e 80, quando eu comecei a defender publicamente o planejamento familiar. O episódio me foi revelado 30 anos depois pelo Dr. Orlando Moscoso, vice-governador à época. Empresário, político e médico, Moscoso havia assistido com muito interesse uma conferência que eu pronunciei em Feira de Santana, na Bahia, sobre o uso dos anticoncepcionais nos programas de planejamento familiar de outros países. Mostrei as vantagens da adoção dessa prática no Brasil para a saúde da família brasileira e para o crescimento harmonioso do nosso país, desprovido de condições sociais, onde se sobressai o elevado índice de pobreza e desigualdade social. Orlando, o médico, ficou encantado com o que ouvia. E Orlando, empresário, elaborou imediatamente um plano de divulgação daquelas ideias através de debates e conferências que ele próprio programaria. Voltamos juntos para Salvador quando me transmitiu a sua intenção de promover-me. Deveria telefonar nos próximos dias para apresentar-me o programa. Fiquei lisonjeado. Tinha encontrado alguém bem situado junto ao governo que seria o meu intérprete e protetor. Passaram-se os dias, semanas, meses e anos. Orlando Moscoso nunca me telefonou. Passaram quase 30 anos, encontramos-nos a bordo de um avião, na rota Rio-Salvador. Sentamos lado a lado, na primeira fila. Estaremos juntos durante 1h30 de voo. Orlando achou que era chegado o momento de falar sobre o seu silêncio. Começou a perguntar se eu me lembrava daquela outra viagem de Feira de Santana para Salvador, que havíamos feito juntos há 3 décadas. Claro que sim, me lembrava. Será que eu me lembrava também do seu entusiasmo pela palestra e a sua disposição de promover outras palestras sobre o mesmo tema? Ora, se lembrava. Pois bem, hoje vou lhe contar por que você nunca recebeu o meu telefonema, sentenciou como quem não tinha alternativa. Contou o seguinte: ao chegar à sua residência de volta à Feira de Santana naquele dia, encontrou Orlando, o então governador do estado da Bahia, uma mensagem do general comandante da 6ª Região Militar, convocando para uma reunião urgente. Outra mensagem, com o mesmo teor, assinado pelo cardeal primário do Brasil, convidava o vice-governador a uma reunião no Palácio Episcopal, tão logo fosse possível. Nesse tempo bicudo de vigência do AI-5, atenderia primeiro o general. O general foi direto ao assunto. Soubera do entusiasmo revelado da segunda maior autoridade do Estado pelas teses do Dr. Coutinho e cumpria o dever de representante mais graduado das Forças Armadas do Estado de lembrar ao vice-governador que o governo militar não apoiava nenhuma iniciativa que visasse limitar o crescimento populacional do Brasil. Precisaram-se, decretou o general, encaminhando-se à porta, preencher os espaços vazios desse grande país. Seria arriscado para o vice-governador abraçar uma causa que contrariava os interesses do governo, finalizou o militar, devolvendo o vice-governador gentilmente ao corredor que levava ao portão do quartel-general. Enquanto o encaminhava à porta, tentou Orlando, o médico empresário, a citar algumas vantagens que traria o planejamento familiar para o país, mas suas palavras não foram ouvidas pelo general. Partiu dali mesmo para o encontro com sua eminência cardeal primária. O assunto deveria ser o mesmo. Não deu outro. Será que o bom católico como o Dr. Orlando não sabia que a Santa Igreja era contra os métodos defendidos e propagados pelo Dr. Coutinho? Será que o vice-governador não sabia que era pecado mortal defender práticas antinaturais? Já tinha imaginado o Dr. Orlando o efeito que teria a sua
pregação, no seu futuro político. Tentou Orlando, o médico, argumentar com o prelado de que o ouvia, mas não entendia. O mundo do cardeal era outro. Era um mundo mágico dos milagres, em que tudo se decidia por vontade divina. Balançava a cabeça e desconsolava com pena do vice-governador. Já o via consumido por labaredas nas profundezas do inferno. Orlando suspirou ao encerrar o relato. Estava explicado o seu silêncio de 30 anos. Ficou fácil para mim compreender, depois de tanto tempo, por que Orlando abandonou a política e tornou-se bem-sucedido empresário. Naquele momento em que me relatava o acontecido há 30 anos, sentava ao meu lado no avião, presidia a Federação da Indústria do Estado da Bahia e oferecia-me apoio. A política natalista do governo era dos anos de 1970, possivelmente a única tese do governamental que tinha um apoio inequívoco das esquerdas unidas na oposição. Essa unidade de vistas dos políticos de direita e esquerda, com a bênção da Igreja Católica, refletia-se, inevitavelmente, na universidade, onde se desenvolvia a minha atividade de pesquisa e onde tanto os docentes e os alunos católicos quanto os esquerdistas não viam com bons olhos os meus interesses em desenvolver métodos anticoncepcionais. Assim, enquanto as minhas descobertas eram recebidas com entusiasmo no exterior, continuava a ser recebida com frieza e indiferença localmente. Dediquei-me à minha atividade fora do Brasil com grande entusiasmo, porque lá fora é que havia reconhecido o valor que eu fazia. O desinteresse do Ministério da Saúde pelo planejamento familiar quase nos fez perder uma honrosa designação de Centro de Pesquisas Clínicas da OMS, que dependia da concordância do governo brasileiro. Durante o primeiro ano de funcionamento do Programa de Reprodução Humana da OMS, o grupo diretor, o Advisor Group, do qual eu fazia parte, cuidou de estabelecer as bases do programa. Decidiu, por exemplo, criar forças-tarefa para estudar as principais áreas de interesse. A força-tarefa sobre transporte ovular e a força-tarefa sobre injetáveis foram sugeridos por mim. Da primeira fiz parte como membro do comitê diretor durante 6 anos. O dos injetáveis continuou atuando quase 20 anos, depois de instalada, mas nunca participei das atividades, apesar de ter sido, à época da sua instalação, o único pesquisador da OMS que fazia a descoberta um anticoncepcional injetável. Este fato acabou sendo bom para mim, porque o trabalho da força-tarefa em busca do anticoncepcional injetável ideal foi conduzido sem a minha influência e acabou concluindo que as fórmulas que propus na década de 60 continuavam a ser as melhores para a década de 1990. Também decidiu o Advisor Group formar uma rede de centros de pesquisa clínica em diversos países que pudesse conduzir os estudos clínicos. A maternidade Climério de Oliveira era o candidato natural, porque era o único centro de pesquisa em reprodução humana existente no Brasil e vivia um bom momento, com uma enorme variedade de pesquisa em andamento. A decisão da OMS em designar a maternidade centro colaborativo de pesquisas clínicas foi comunicado ao Ministério da Saúde do Brasil, juntamente com uma solicitação de concordância. O Ministério simplesmente não se designou a responder à OMS ou transmitiu à Universidade Federal da Bahia a importante notícia. Brasília silenciada. Felizmente, a OMS estava convencida de que o centro melhor qualificado para receber a designação era o mesmo Climério de Oliveira, e assim resolveu considerar o silêncio do Ministério da Saúde uma implícita concordância, transmitindo a designação à Universidade Federal da Bahia.